Estas crianças estão na fase inicial da educação infantil. As mais velhas aqui têm 2 anos. Apesar da pouca idade, elas já têm aula de música. As pessoas até estranham como se consegue trabalhar com música com bebês, né? A música, no projeto, de acordo com o projeto da nossa escola, a música perpassa por todas as áreas de conhecimento. Então, na verdade, a gente não tem um momento específico para a aula de música, embora as aulas de música também aconteçam aqui na escola. Mas todas as áreas de conhecimento, elas estão envolvidas dentro da música. O ensino de música passa a ser obrigatório nas escolas de educação básica, que vai da educação infantil ao ensino médio, a partir de agosto de 2011. Aqui, nesta escola de educação infantil, a música já faz parte das atividades desde 2006. Desde os pequenininhos, uma aula de estimulação, uma massagem, uma brincadeira de movimento, uma aula de ciências, de natureza, a gente está com a música envolvida. Então, em todos os momentos, a música está presente. Ela faz parte da rotina da creche. As diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil prevêem que as práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular do trabalho na educação infantil devem ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira, garantindo experiências que favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão, gestual, verbal, plástica, dramática e musical. Eu não consigo separar a música do trabalho que a escola faz. Assim como eu não consigo separar a música dentro da vida da criança e dela enquanto ser em desenvolvimento e desabrochando. Porque se a gente pensar a nossa cultura brasileira, eu acho que isso vai ficar mais fácil, eu imagino, né? Você vai ver que desde pequenininha a criança já nasce e ela tem cantigas. Antes no útero materno ela tem todo o bate-bate do coração, mas ela nasce e a mãe está cantando cantigas de ninar. A professora Iveta coordena desde 2002 o projeto Tocando, Cantando, Fazendo Música com Crianças, nas escolas de educação infantil e ensino fundamental de Mogi das Cruzes. Com o projeto em andamento, Iveta resolveu pesquisar ainda mais o tema e defendeu sua tese de doutorado pela Faculdade de Educação da USP com o título Música na Escola, Desafios e Perspectivas na Formação Contínua de Educadores da Rede Pública. Os professores têm medo, as professoras dizem, eu sou desafinada, eu não vou saber, eu não sou professora de música, porque acho que existe uma coisa, isso é de forma geral no país, viu? Acho que existe uma coisa assim, música, para saber música tem que ser um músico. Eu tenho que dominar o código musical, aquela pauta, aquelas linhas, aquelas bolinhas todas, as notas, as figuras. Então eu falo, eu não sou esse cantor, eu não sou esse instrumentista, e cada vez se sente menor. Porque criou uma ideia, não é, que ela vem vindo, enfim. E como que a gente procurou trabalhar com isso, né? Junto aqui às escolas aqui da rede municipal aqui de Mogi, pensando em como que a gente fazia isso quando a gente era criança. Então a gente começa muito projeto, porque antes era só eu, depois começaram os pesquisadores e tudo, o projeto foi aumentando, né? Que jeito que você brincava quando criança? O que você fazia, né? Que jeito que você brincava, ou de brincadeira de rodas, ou de passeios cantados, que jeito que você fazia? Algumas trazem esse repertório, outras já não trazem mais. Então a gente começa a brincar. E na hora do brincar, ela sabe que não importa se é afinado ou desafinado. Que não importa se você está fazendo certo ou errado, porque você está brincando. E o brincar, ele permite tudo.
Maria Inês é professora de uma turma de crianças de 3 anos. Apesar de gostar de música, trabalhar esse tema com os pequenos foi um grande desafio. Foi um desafio, sim, na questão quando você começa a adentrar os objetivos mais específicos, entendeu? Porque até você trabalhar o pulso, o ritmo, cantar, soltar o corpo, soltar a voz, isso já é inerente na educação infantil. Não tem como você fugir disso, por causa do movimento e por causa da música, e tudo é música, né? O chegar é música, o tchau é música, o contar uma história é música. Mas assim, como trabalhar uma educação musical, precisei de formação. Que tipo de formação? A prefeitura, ela traz profissionais. Hoje em dia há uma riqueza de livros, há uma riqueza em mídia, entendeu? Que até então a gente não conhecia. Antes a gente conhecia a massa, né? A música infantil em massa. Hoje não, hoje nós conhecemos assim... somos capazes de conseguir ouvir um erudito, um clássico, claro que não muito tempo, mas saber apreciar, buscar ali como que eu vou trabalhar isso, como que eu poderia trabalhar isso. Da mesma forma que você pega um livro didático, solta o corpo! Maria Inês envolve a música em atividades curtas e diversificadas, que podem ser trabalhadas com as crianças, uma na sequência da outra. Agora vocês vão pegar o instrumento devagar e vai colocar no lugar onde vocês vão sentar. A professora começou com eles um trabalho trabalhando ritmo, lateralidade e memória musical, quando ela trabalhou as partes do corpo, cabeça, ombro, perna e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé, cabeça, ombro, joelho e pé, olhos, ouvidos, boca e nariz, cabeça, ombro, joelho e pé. Tinha toda uma questão de sequência, de memória, né? E de lateralidade e de conhecimento das partes do corpo. Aí ela passou por uma brincadeira de mãos. Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu. Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu. Vamos fazer agora os escravos de Jó. Então vamos lá, olha pra mim. Escravos de Jó. Nessa brincadeira de mãos, ela passou para um repertório de cultura de tradição brasileira, onde ela trouxe escravo de Jó, laranja madura. Laranjas maduras, vamos ver. Que cor são elas? Laranjas maduras. Que cor são elas? Verde amarelas. Verde amarelas. Dá uma agachadinha com ela. Dá uma agachadinha com ela. Além de palmas no pulso, ela trouxe pausas, né? Então tinha um momento de parar, tinha um momento de tocar. Isso já requer da criança que horas que eu toco, que horas que eu faço palmas, que horas que eu não faço, e pegando então a brincadeira de tradição. O pato estava cantando alegremente, quando encontrou tão de repente, com a Jamia cantar. Com a criança pequena é importante que a gente mude sempre de atividade. Está fazendo uma coisa, depois pega outra, porque o pensamento, uma atividade muito longa já não perde a atenção das crianças, né? Então tem que ser tudo, vai mudando, vai mudando, vai mudando. Era uma vez uma cidade que era dividida por um rio. Esse rio tinha 2 lados conhecidos como vila de cá e como vila de lá. A vila de cá com a vila de lá, resolveram construir uma ponte. Vamos lá construir uma ponte? Tinha uma história, que era a história que o rio passava, ela pôs até a fita crepe no chão, né? Então ela trouxe aí o faz de conta, né? E através do faz de conta ela contou uma história. Banda de cá! Banda de lá! Atravessando a ponte, vamos lá!
uma apreciação musical, no qual as crianças da vila de cá trocavam uma coisa, da vila de lá outra, e trabalhavam com a forma musical. Ou seja, a forma musical desse shot, que quantas partes tem, o período, as frases musicais e o pulso, e tinha a hora certa de tocar. Presta atenção, olha na mão da tia. Trabalha outras questões, porque você começa a dividir o todo em partes. Lembra que eu te falei de uma professora de matemática que me disse que no final do ano, do meu primeiro ano com as crianças, né? Nossa, eles melhoraram muito em matemática. Eu falei, mas como? Aí ela começava a me dizer dessas coisas, dessas questões, porque eu começo a dividir um todo em partes. Eu tenho um período musical, o período musical é feito em frases, e as frases eu tenho vários pulsos ou vários tempos, então aí eu tenho essas relações que as crianças começaram a fazer essas associações. Os referenciais curriculares nacionais para a educação infantil destacam que ouvir música, aprender uma canção, brincar de roda, realizar brinquedos rítmicos, jogos de mãos, são atividades que despertam, estimulam e desenvolvem o gosto pela atividade musical, além de atenderem à necessidade de expressão que passam pela esfera afetiva, estética e cognitiva. Aprender música significa integrar experiências que envolvem a vivência, a percepção e a reflexão, encaminhando-as para níveis cada vez mais elaborados. Depois de conhecer o que sugerem os referenciais curriculares para o trabalho com a música na educação infantil, fui conversar com a professora da USP, Maria Tereza Alencar de Brito, a Teca, responsável em 1998 pela elaboração deste capítulo sobre música. Na época do referencial, assim, algumas vezes eu dei cursos, ou estive em alguns lugares que eu ficava feliz até de ver assim, pessoas que mesmo sem ter uma formação musical, mas elas, a partir do referencial, elas conseguiam e começaram a fazer trabalhos com música. E a partir do momento em que começou a se aproximar da criança, na etapa da educação infantil, vendo essas possibilidades, olha, a gente pode cantar, pode brincar, coisas, jogos e brincadeiras cantadas, a gente pode inventar uma história, sonorizar, a gente pode construir instrumentos, a gente pode ouvir música e dançar, enfim, pode fazer o desenho do som. As pessoas começaram a perceber quanta coisa podia ser feita, mesmo contando com aquilo assim, que ela não tinha ainda aquela super formação musical. Aqui na escola nós todas não somos formadas em música, mas fomos atrás da formação. O próprio projeto traz a formação profissional. Então nós temos formação em serviço. Temos vários cursos, especialistas que vieram em música folclórica, em música regional, em música erudita, em música para bebês. Então passamos por toda essa formação que ocorre todos os anos e fomos nos integrando. Por quê que nós nos sentimos nesse compromisso? Porque a gente sente que a música traz felicidade para a escola. E aqui nossas crianças passam conosco por volta de 10 horas, né? Entram às 7 da manhã e vão embora às 5 da tarde. E nós nos sentimos que temos que ter um ambiente feliz, um ambiente agradável, porque a música aproxima, a música sensibiliza. Então foram esses os laços que nos fizeram aderir ao projeto. E o resultado é cada dia melhor, porque a gente vê o nível de socialização das crianças, de concentração, de sensibilidade musical, está muito forte. Marujada chegou, Marujada tá aí, Marujada chegou, Marujada tá aí. Para comemorar o aniversário da cidade, a diretora Elaine e as professoras da escola decidiram realizar um projeto com as crianças de pesquisa das músicas e danças tradicionais da região. Nós aqui em Mogi das Cruzes temos como uma marca muito forte da cultura a festa do Divino Espírito Santo, que é conhecida nacionalmente. E no bairro, no distrito de Mogi das Cruzes, nós temos vários grupos de congadas. E um muito próximo de nós é a Marujada Nossa Senhora do Rosário. Então fomos até lá, convidamos a Marujada Nossa Senhora do Rosário para vir à escola, fazer uma parceria conosco. E eles gentilmente vieram, participaram de reuniões pedagógicas conosco, contando toda a história da Marujada, como se dá o grupo, a composição das músicas.
Fizemos essa interação com eles, convidamos o grupo para vir cantar para a nossa comunidade. Eles vieram numa vivência cultural que nós realizamos na escola, fechamos a rua, cantaram com as crianças, com os pais e fomos trabalhando isso com as crianças para ter o gosto de valorizar aquilo que tem no bairro. Eu preciso de ter raízes para eu poder ter firmeza de para onde que eu vou. Eu preciso saber falar a minha língua, para me comunicar com os outros, saber como que eu penso, como que é o nosso país, como que é o meu povo, de onde que eu venho. E quanto mais local eu for, melhor eu vou poder me relacionar com todo o internacional. Eu sei quem eu sou e eu vou conhecer os outros sob o ponto de vista deles. Quem tem, né, a felicidade de fazer música de um jeito legal, eu acho que sai ganhando muito na vida, porque são coisas que você trabalha realmente com a sensibilidade, com a expressão, você tem uma ampliação da escuta, uma escuta qualificada, né? Se você desenvolve a criatividade, a capacidade de relacionar, de criar, eu acho que são coisas que realmente têm ganhos, eles promovem ganhos, né, na vida das pessoas que são para o resto da vida.